Daima chegou com uma última contribuição de Akira Toriyama para o anime e já é chamado por muitos como o anime Dragon Ball mais bonito de todos os tempos. Lembra-se da primeira vez que viste o Goku a virar criança no Dragon Ball GT? Pois é, parece que a história resolveu repetir-se, mas desta vez com muito mais estilo. Mas, e se eu te dissesse que Daima tem tantas referências ao GT que só o fã mais atento é que consegue descobrir? Hoje vamos mergulhar nessa conexão nostálgica, descobrir o que é que Daima herdou do GT, o que é que reinventou e porque é que tudo isso importa tanto para os fãs. Olá, meu nome é Ricardo e estás no Farsola TV. E só antes de embarcarmos nesta jornada pelo Reino Makai, eu vou-te pedir já para deixares a tua subscrição neste canal. Já estamos quase nos 6.000 seguidores. Conto com a tua subscrição para me ajudar a atingir essa meta. E se tu já tentaste voltar a ser criança como o Goku, este canal é a tua cápsula do tempo. Anda para aqui e rejuvenesce comigo a apresentar. Lembram-se da primeira vez que viram o Goku a virar uma criança no Dragon Ball GT? Aquilo dividiu opiniões, a mim também. Mas ninguém pode negar que foi marcante. Agora com Daima parece que a história decidiu brincar com a nossa memória e fez isso com muito, mas muito mais estilo. Dragon Ball GT levou-nos por aventuras cósmicas, transformações épicas como o Super Saiyajin 4 e até fusões que deixaram toda a gente de boca aberta. Já Daima, a última obra do Akira Toriyama, não é um simples GT 2.0, mas também não esconde de onde tirou a inspiração. A ideia de transformar o Goku em criança está de volta, só que desta vez ele não está sozinho. E se tu, assim como eu, achou nos primeiros episódios que era uma espécie de uma reedição nostálgica, é porque caímos também direitinhos nestas referências que o Daima trouxe ao GT. Agora anda comigo descobrir o que é que o Daima herdou do GT, o que é que reinventou e porque é que isso é tão especial para nós fãs de longa data. Fãs de Dragon Ball. Vantagens de recuperar o GT. Em Dragon Ball GT só o Goku é que virava criança. Já em Daima, a Toei decidiu ir além e rejuvenesceu toda a gente. E essa escolha mudou completamente a dinâmica da história. Ver o Goku a tentar se adaptar ao seu novo tamanho e também à falta de força bruta já rendeu ali alguns momentos hilariantes. Mas não para por aí. Ter um grupo inteiro de crianças revive também aquele clima de aventura que foi típico do começo do anime. Aliás, houve muitas séries, filmes e animes que nos marcaram precisamente porque nós acompanhamos toda essa trajetória da evolução das personagens e do crescimento. Nós crescemos com aquelas personagens. Falo do Harry Potter, por exemplo, falo do que é mais Stranger Things, mais temos o Dragon Ball como exemplo, os Digimons também, foram tudo séries, animes, filmes, muitas mais outras referências que nos marcaram precisamente porque nós crescemos com os personagens. Contudo, o que importava era explorar, rir e, claro, ir atrás das esferas do dragão. Daima resgatou esse espírito e fez isso a beber direto da fonte do Dragon Ball GT. E vamos ser sinceros, por mais que alguns fãs torcessem o nariz no início, ver o Goku palhacinho como criança de novo trouxe um alívio cómico que caiu que nem uma luva. É nostalgia com cara nova. Eu vou falar das referências por ordem cronológica para fazer mais sentido para nós. A cena de abertura e do encerramento. Tem um detalhe visual que só os fãs mais atentos é que notaram e carrega um simbolismo lindíssimo. Na abertura de Dragon Ball GT há uma cena em que o grupo aparece ao lado de um rio em clima de jornada prestes a começar. Agora, o Daima, no seu encerramento, também tem uma cena idêntica junto ao rio. Coincidência? Não. Parece mesmo um ciclo que se completa. Enquanto o GT mostra o início da aventura com o Goku, Pan e o Trunks prontos para enfrentar o desconhecido, o Daima entrega uma despedida, um encerramento, como quem diz, a viagem acabou, mas as memórias continuam. É como se o Toriyama nos estivesse a lembrar que cada fim carrega um pouco também de um começo. Um simbolismo simples, mas poderoso e que emociona qualquer fã que cresceu a acompanhar estas jornadas. Goku, criança. Seja em GT ou no Daima, o resultado é o mesmo. Goku vira criança por causa de um desejo feito com as esferas do dragão e que até parece uma piada de mau gosto, não é? Sempre que o vilão acha que o Goku está forte demais, a solução mágica é encolhê-lo. Em ambos os animes, um grupo de antagonistas recorre às esferas para tentar desligar o Goku, a achar que uma versão miniatura dele seria inofensiva. Spoiler, não é. Mesmo com diferenças no visual e na origem dos vilões, a essência do plano é a mesma. Em GT, por exemplo, o design do Pilaf lembra alguém saído direto do reino dos demónios. No Dragon Ball clássico, por exemplo, quando o Pilaf nos é introduzido, ele lembra alguém saidinho do reino Makai. Será que ele é uma referência também em Daima? Como foi, por exemplo, no GT, já que foi à conta do Pilaf que o Goku voltou a ser criança. Pilaf versus King Goban.
Já repararam como o King Goma em Daima lembra e muito o clássico Imperador Pilaf? E não é só pela estatura. Os dois vilões de baixa altura e ego nas alturas, tanto o Pilaf em GT quanto o Goma em Daima, partilham a mesma ilusão. Acham que transformar o Goku em criança vai resolver todos os seus problemas. E tem mais. Nos dois casos, depois que o desejo é feito, as esferas do dragão não podem ser mais usadas. Isso acaba a forçar o Goku a embarcar numa nova jornada. Em GT pelos planetas, em Daima pelo reino Makai. Ou seja, o plano até pode ser diferente, mas o resultado é o mesmo. Goku em modo mini e um vilão a subestimar quem não devia. Grand Tour, a grande jornada. O nome Dragon Ball GT não foi à toa. GT significa Grand Tour, ou seja, uma proposta para levar o Goku numa verdadeira jornada interplanetária à procura das esferas do dragão. Cada planeta, um novo desafio. Cada bioma, uma surpresa. Era aventura em estado puro. Daima, por sua vez, seguiu o mesmo espírito, só que agora estamos no reino Makai. Ao invés de planetas espalhados pelo espaço, temos 3 mundos distintos e cada um guarda uma esfera do dragão. Em GT estavam espalhadas nos planetas, no Daima estão espalhados pelos diferentes níveis do reino Makai. Pode até parecer menor em escala, mas em termos de conteúdo foi gigantesco. E aí entra o toque mágico do Akira Toriyama. Esta jornada permitiu que o universo de Dragon Ball fosse expandido de formas que nunca tínhamos imaginado. Desde pistas sobre a origem dos Namekuseijins até detalhes inéditos sobre a raça Glint, Daima mergulhou fundo nos mistérios que estavam só dentro da cabecinha do Akira Toriyama. No fim de contas, enquanto GT nos leva por uma tour espacial, o Daima faz-nos viajar por dimensões carregadas de mitologia. E isso, meus amigos, foi uma aventura. Goku procurado. Parece que não importa o universo, o Goku arranja sempre uma maneira de virar um problema para quem está no poder. Em Daima, não demorou muito para ele ser declarado criminoso no Reino dos Demónios, tudo porque resolveu liderar uma pequenina rebelião contra os soldados opressores. E olha curioso, isso lembra e muito o início de Dragon Ball GT, já que nos 2 animes o Goku sai a viajar por diferentes mundos e adivinhem, a nave vira sempre uma dor de cabeça. No GT, ela é confiscada por um tirano e no Daima é roubado por bandidos. Resultado, o Goku tem que improvisar mais uma vez para conseguir continuar a viagem. Mas a cereja no topo do bolo é o status de procurado. Em Daima, isso acontece porque ele enfrenta soldados que tentam extorquir os habitantes, retirando-lhes expectativa de vida ou esperança de vida. Já no GT, ele, a Pan e o Trunks entram na lista negra depois de recuperar a própria nave e dar um belo prejuízo no governante do planeta. Os gigantes. Um dos episódios mais curiosos e até mais leves de Dragon Ball Daima é aquele em que o grupo principal pousa num lugar totalmente fora do comum. Uma terra habitada apenas por gigantes. Tudo ali é exagerado. As árvores, os bichos e, claro, os habitantes. E se isso vos deu um déjà vu em relação ao GT, é porque ele já tinha feito algo muito semelhante com o Goku, a Pan e Trunks e também o robô Jiru. Já subscreveste o canal? Obrigado. No GT, eles caem no planeta onde era tudo absurdamente grande. E lá foi por causa de uma esfera do dragão detectada pelo Jiru. Lembram-se? Aquela que estava presa num dente de um gigante. No Daima, foi mais um daqueles problemas técnicos com a nave, nada fora do comum. O interessante é que, apesar de toda essa bizarrice, o ritmo desses episódios é mais calmo, quase como uma pausa na correria da aventura, e é aquele tipo de capítulo que foca mais nas interações do grupo, na exploração do ambiente e em situações engraçadas. E claro, até que o gigante entra em ação e começa a estragar tudo. No fim, tanto o GT quanto o Daima, o grupo enfrenta o desafio, resolve o problema e continua a jornada, deixando a gente com mais uma história para lembrar. Mas tanto o GT quanto o Daima também têm episódios com gigantes. Personalidades semelhantes. Tanto em GT quanto em Daima, o Goku vai para a aventura como um grupo. E o mais curioso, nós percebemos alguns paralelos bem interessantes entre os membros de cada equipa. Começando com a dupla mais fácil de lutar, Pan e Pan-Chi. Nome nada criativo. Ambas são jovens, determinadas e têm paciência zero para o Goku. Depois temos o Glório, que parece assumir o papel do Trunks desta vez. Sempre sério, direto ao ponto e com aquele ar de que sou o único adulto aqui. É ele quem tenta manter a ordem no meio do caos, missão quase impossível porque o Goku estraga tudo. E o Shin também poderia ocupar este papel, mas o Glório parece-me mais semelhante ao Trunks. E claro, não podia faltar o mascote,
Em GT era o Gyro, o robozinho que andava a ajudar o Goku a apanhar as esferas do dragão. Logicamente, volta e meia soltava ali umas pérolas. E em Daima esse papel cai sobre o Hybis, uma criatura de humor esquisito, mas cumpre um papel importantíssimo, inclusive porque lidera o segundo grupo com quem? O Vegeta, o Piccolo e a Bulma. No fim, cada personagem Daima parece carregar um reflexo do companheirismo do GT, o que torna essa jornada ainda mais nostálgica e familiar para quem cresceu e acompanhou o GT. Até agora só falo verdades, não é? Pan muito parecida com a Punchy, Glória muito parecido com o Trunks, aliás, Pan, Punchy, os nomes muito semelhantes, episódios com os gigantes, aquela parte da abertura do Dragon Ball GT e do encerramento do Daima que não tinhas reparado, ou tinhas reparado. Deixa aí nos comentários se tinhas reparado nessa ou não. Aliás, aproveita enquanto estás a escrever nos comentários, pega no rato, sobe um bocadinho e clica ali no like. E clica depois ao lado no subscrever, tim, e ativa o sininho. Tim, tim. Obrigado por estás aí desse lado nesta minha jornada também. Vamos continuar. Tamagamis e os dragões malignos. Em Daima, Goku e os companheiros entram no Reino dos Demónios com dois objetivos bem definidos: resgatar o dente e recuperar os seus corpos originais com as esferas do dragão. Mas como sempre, o caminho não é assim tão simples. Antes de alcançar as esferas do dragão, eles precisam de enfrentar os Tamagamis, que são os guardiões ancestrais com um visual imponente e habilidades de respeito. E aí bate aquela sensação de déjà vu, porque em Dragon Ball GT o Goku também teve que enfrentar guardiões, só que lá eram os temidos dragões das sombras. Sim, esses dragões surgiram da energia negativa acumulada por anos e anos de desejos realizados com as esferas do dragão, e cada um era mais perigoso que o outro. Em ambos os casos, se o Goku quisesse as esferas do dragão, tinha que encarar cada um desses desafios. Em Daima eram 3 Tamagamis, já no Dragon Ball GT eram os 7 dragões. Mas na verdade, é um desafio por cada esfera do dragão. O bonito é perceber como o Daima fez esse paralelo. Troca os dragões por entidades novas, mas mantém o conceito. O Goku precisa de vencer os guardiões poderosíssimos para restaurar o equilíbrio. É o mesmo espírito de superação com uma nova roupa. King Goma versus Omega Shenlong. Se há uma coisa que Daima e o GT têm em comum é o Final Boss, o último desafio. Um vilão que alcança um poder absurdo por meios nada naturais. Em Daima, o King Goma passa a história toda à procura do lendário terceiro olho e quando finalmente consegue, vira praticamente um imortal. Nem mesmo um Kamehameha a atravessar o peito dele foi capaz de o deter. E ele simplesmente consegue regenerar como se fosse um glitch na Matrix. Já em GT, o último desafio vem com o temido Omega Shenlong, a forma final do dragão que absorve todas as esferas corrompidas e o resultado, um monstro com uma força colossal e acessa todos os poderes elementares dos seus irmãos. A diferença entre os dois? Enquanto o Omega Shenlong claramente supera o Goku em força bruta, o trunfo do Goma está na resistência absurda e na capacidade de regeneração. Mesmo quando está em desvantagem, ele aguenta firme e o terceiro olho faz tudo. É este, não é o... e tem mais um detalhe que liga estes dois arcos. Assim como o Goku fez amizade com alguns dos dragões malignos, no Daima ele conseguiu a amizade e a confiança dos Tamagamis. Porque é isso que o Goku faz. Luta, vence e quando dá, transforma os inimigos em aliados. O retorno do lendário Super Saiyajin 4. É claro que não podemos terminar este vídeo sem falar dele. O grandiosíssimo Super Saiyajin 4. Assim, 4. Desde o primeiro teaser do Daima que os fãs começaram a especular. Será que o Super Saiyajin 4 vai voltar? Será que aquele visual marcante, meio selvagem, meio majestoso, teria uma nova chance de virar canónico? E não é que teve mesmo? Mesmo sendo uma transformação considerada fora do canon, por muito tempo, o Super Saiyajin 4 nunca deixou de ser querido, amado pelos fãs. E em Daima, a Toei parece ter entendido isso perfeitamente. O design voltou com força, com a variante que provavelmente foi parcialmente inspirada no Limit Breaker, que foi introduzida no Dragon Ball Heroes. Recordam-se, já foi há alguns anos. A coloração mudou, as mãos ficaram maiores num estilo mais próximo ao dos macacos gigantes e quase como se o lado selvagem ancestral dos Saiyajins tivesse sido refinado. Pode não ter tido um Kamehameha vermelho como no GT, mas o ataque do Goku, cercado por uma energia laranja incandescente, deixou claro. Esse era o poder total do Goku na sua forma mais instintiva. No fim, tanto o GT quanto o Daima entregaram algo além das suas lutas
Trouxeram emoção, nostalgia, adrenalina também que só o Dragon Ball consegue causar. Foram jornadas diferentes, com estilos distintos, mas compartilharam o mesmo objetivo: reacender a chama da aventura no coração dos fãs. E conseguiram isso com muito estilo. Daima e GT são como os dois lados da mesma moeda. Um revisita ideias com mais polimento, o outro foi pioneiro em ousar dentro do universo Dragon Ball. Ambos carregam alma, identidade e aquela essência que só quem cresceu com Goku consegue entender. Francamente, eu acho que o Super e o Daima conseguiram trazer o melhor que Dragon Ball nos trouxe. Dragon Ball Super trouxe aquilo que o Z era bom, as lutas. O Daima trouxe aquilo que o clássico era bom, a aventura. Mas também as lutas foram muito boas, já que cada episódio de Daima é digno de filme. Aquilo tem uma animação inacreditável. Pode ser que até o GT tenha dividido opiniões e que Daima ainda esteja a ser aprovado por alguns, mas uma coisa é certa: os dois reacenderam aquele sentimento de aventura, de descoberta, de transformação, tanto no enredo quanto em nós, fãs. Talvez seja isso que torna o Dragon Ball eterno. Não importa se é no espaço, no reino dos demónios ou nas ruas da Terra, sempre vai haver uma nova jornada, um novo vilão e um Goku pronto para lutar, sorrir e surpreender. E a ti, o Daima também mexeu com a tua nostalgia? Conta também nos comentários, e se este vídeo te fez viajar no tempo, deixa já aquele like fortíssimo, subscreve aqui o canal, porque aqui o espírito de aventura nunca para. Vemos na próxima transformação. Tchau! Have you ever felt? Damn.